Bom, então vamos começar a aula de hoje falando do trabalho que vocês entregaram. Foi difícil pensar no layout das telas que vocês vão implementar, que vão representar a aplicação de vocês e, por consequência, acho que a maioria dos alunos vai ser o projeto integrador, né? Foi tranquilo? O grupo entrou no consenso? Todo mundo participou? Como é que foi? Podem falar, Tranquilo, tá? professora. Agora é a hora que vocês podem falar. Foi tranquilo? Rogério, eu vi que você mandou uma mensagem aqui, aí lá para o fim da aula a gente conversa, tá? Hoje vocês têm uma atividade para fazer também de portfólio, eu vou falar um pouquinho e depois vocês vão trabalhar em grupo de novo, igual a gente fez na aula passada, tá? Adorei aquela estratégia de colocá-los em salinhas separadas para vocês já irem trabalhando, porque vocês lembram do nosso calendário? Quando que é a entrega da última etapa da aplicação de vocês, desse bimestre? Essa semana? Segunda-feira que vem, dia 19. Dia 19? Deixa eu pegar aqui meu super calendário. Ô, Dia professora, 19. deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa Pois não. interromper. Vai ser o mesmo grupo da aula passada? Pode ser, pode não ser. O ideal é que fosse, né? Porque aí vocês já vão pensando na aplicação de vocês. Mas se o grupo tiver defasado, aí você se junta com outro só para fazer o exercício de hoje, né? Não, meus companheiros estão aí. Ah, que maravilha. É isso aí. Quem tem companheiro assim, presente, está sempre bem servido, né? Está sempre amparado. Muito bem. Então, vamos lá. Eu separei aqui uma... Hoje eu quero falar, assim, o nome da nossa disciplina é Tecnologias Web e Programação, né? Tecnologias e Programação Web. E quando a gente fala em tecnologias web, a gente tem um mundo, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser estudado. Então, assim, a gente vai vendo pinceladas de algumas coisas, aí eu entrego exercícios, atividades para vocês fazerem, e a gente vai sedimentando esse conhecimento, e principalmente no desenvolvimento dessa aplicação que eu estou contando que vocês estão mexendo com ela, tá? E nós vimos até agora um pouco de HTML, um pouco de CSS, um pouco de JavaScript, não é? Na aula passada vocês fizeram um exercício cujo foco era principalmente JavaScript, com a intenção de dar aquela arejada em lógica de programação e principalmente como que vocês tratariam um formulário e aquele objeto document que permite que a gente acesse pontos específicos, né, de um HTML para fazer aquilo que a aplicação necessitar. E hoje eu quero dar uma outra pincelada, também a gente não se aprofunda, porque cada aplicação vai precisar de um aspecto da tecnologia que eu estou mostrando para vocês, mas hoje a gente vai falar de um framework para o desenvolvimento web que nos auxilia na parte de formatação do CSS e também alguma coisa de JavaScript. Eu acho que algum aluno comentou na aula passada ou na retrasada, não me recordo agora, que é o Bootstrap. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, vamos fazer um link do que nós temos feito hoje, tudo braçalmente, tudo rudimentar, e como que o Bootstrap pode nos auxiliar, facilitando um pouquinho o nosso trabalho, tá? E aí, Nossa, eu nunca vou falar do Bootstrap. Você não? Não, Não, eu até tô surpreso. Olha aí, porque você está sempre informadinho das coisas, né? Então, nossa, agora eu fiquei até com medo. Será que eu tô perdendo alguma coisa? A gente está sempre perdendo alguma coisa, pode ficar tranquilo, tá? Ok. Alguma coisa está sempre ficando para trás, mas não é culpa nossa, porque tem muita coisa à disposição. Então, assim, e não é pecado nenhum, tá? A gente não ter ouvido falar de alguma coisa. Pecado é você ouvir e não se interessar pelo que ouviu e não ir atrás. Aí sim, tá? E aí eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Quem consegue definir para mim o que significa framework? No nível de programação, no nível de desenvolvimento de software. Não conheço. Calma aí que eu estou consultando o Google. Não conheço. Não conhece? Então, framework é usado, essa expressão ela aparece em várias nuances do desenvolvimento de software, tá?
Se eu vou trabalhar no back-end, existem frameworks para me auxiliar nesse trabalho. Se eu estou no front-end, existem frameworks para me auxiliar. Se eu estou fazendo uma aplicação isolada, sabe, que não é distribuída, não está na web, existem frameworks para me auxiliar. Então, a palavra framework, ela quer dizer estrutura. Vamos até olhar aqui. Deixa eu pegar aqui o dicionário. Só para a gente pegar aqui o bom e velho Google, né? Eu tenho que compartilhar a tela com vocês, né? Importante. Começou, né? Começou a esquecer. Aqui, ó, botei aqui no Google, né? Estão vendo? Framework significa estrutura. Então, quando a gente fala assim, olha, eu estou utilizando o framework para fazer tal coisa, é porque eu estou incorporando no meu projeto algum recurso previamente construído, sabe? É como se ele tivesse o esqueletinho dele construído, e aí eu vou inserindo, vou completando esse framework com as questões que me interessam, com aquelas particularidades da minha aplicação, tá? Então, hoje, existem... Esse é um termo que vocês vão ouvir muito, tá? Framework e bibliotecas, tá? Por exemplo, a gente já trabalhou com C, C++, né? Quem trabalha com isso coloca muitos includes no seu programa, está incluindo bibliotecas. O framework não, ele meio que define uma estrutura e aí você vai preenchendo essa estrutura com aquilo que precisa. Em muitas situações, parece que os conceitos de framework e biblioteca se complementam ou se casam, tá? Mas o importante hoje, que eu quero que fique na cabeça de vocês, é que a gente vai falar um pouquinho do Bootstrap. O Bootstrap, ele é um framework que nos auxilia principalmente no desenvolvimento no lado do front-end, tá? Eu já ouvi alguns autores falando que ele auxilia no back-end, mas eu não fiz nenhuma experiência com ele ainda, então não posso narrar nada para vocês nesse sentido. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o front-end e como que a gente pode utilizar esse recurso para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Bora lá, então. Juliana, você está falando algo, eu não estou ouvindo. Não falei nada não, professor. Ah, não? É que apareceu aqui, ó. Juliano Barreto está falando. É o dedo duro. Ele te Não entrega. falando não, professor. Então tá bom. Do ventilador. Beleza. Então, vou voltar aqui a compartilhar minha tela, só para a gente fazer um resgate histórico da nossa vida, do que a gente já viu até agora. Deixa eu abrir aqui o nosso Visual Studio Code. Aqui é o que a gente tinha feito até a aula passada. Deixa eu arrancar essa janela para cá. Então, deixa eu fechar aqui. Então, a gente está com um projetinho, a gente tem feito algumas experiências nesse nosso projeto, né? O nosso supermercado, lindo e maravilhoso, tá aqui e tal. A gente fez depois um arquivo aqui isolado, que eu chamei de cálculo HTML, foi só para mostrar como que eu pego dois inputs, né, dois campos de texto e faço um cálculo com ele. A gente viu, isso aqui foi para mostrar, né, funções em JavaScript. A gente viu isso na aula passada. Agora, hoje, vou fazer um outro arquivinho aqui isolado, tá? Vou colocar aqui um arquivo, vou chamar de teste Bootstrap, tá? HTML. Vou fazer aqui um arquivo HTML. Estão vendo que ele está vazio, né? Se a gente colocar aqui HTML5, ele já preenche aqui a estrutura com as tags principais do HTML. Primeira coisa, para eu poder trabalhar com Bootstrap, eu preciso estar utilizando HTML5. Então, é importante que o nosso arquivo esteja começando com essa tag aqui, o doctype, tá? Esse é o primeiro item. Eu não dei muita atenção a isso aqui nos outros programas que a gente fez, porque não eram relevantes. Mas, por padrão, ele sugere aqui o idioma inglês, né? Se você quiser, você pode alterar para pt.br, que é o nosso idioma. Aqui, char7 UTF-8 é o padronizado, é importante que a gente pode manter. Essa tag aqui, essa meta tag aqui, ó,
viewport, ela é importante, tá? Para garantir que o nosso código ele seja responsivo, ele consiga se adaptar aos mais diferentes tipos de dispositivo, tá? Que ele funcione muito bem numa tela de um notebook, que ele funcione bem na tela de um tablet, de um smartphone, com as mais variadas configurações, tá? Eu separei depois um link de estudo complementar para vocês, e aí o professor ele é bem didático, ele explica muito bem o que faz cada uma dessas partes aqui, dessa tag meta, e depois vocês vão poder se aprofundar um pouquinho mais, tá? Muito bem. Então, até aqui, nenhuma novidade, né? Vamos fazer aqui um HTMLzinho simples, tá? Só para ilustração do nosso trabalho braçal e depois para vocês verem como é que esse trabalho fica um pouquinho diferente se nós passarmos a utilizar esse framework chamado Bootstrap, tá? Não é o único, tá? Talvez seja um que esteja sendo mais falado agora, mas enfim. Então, eu vou colocar aqui um H1. H1 é um cabeçalho de alta prioridade, né? Significa que ele vai ter maior destaque na tela. Eu vou chamar esse meu cabeçalho principal aqui de exemplo Bootstrap, tá? Qualquer coisa aí nesse cabeçalho. Aí eu quero criar um parágrafo e eu quero colocar um conteúdo aqui. É muito comum, eu até coloquei um comentário em uma das correções hoje que eu fiz de um trabalho, é muito comum quando a gente está fazendo um layout de tela, ou quando a gente está fazendo o nosso HTML propriamente dito, né, que é onde a gente coloca o conteúdo, e quando é um conteúdo que a gente ainda não tem o valor, a gente não tem esse conteúdo ainda, sabe? A gente sabe que numa determinada região da minha tela vai entrar um conteúdo, mas eu não sei qual é ele. A gente costuma preencher esse espaço com... Deixa eu colocar aqui. Com um textinho em latim. Já ouviram falar do Lorem Ipsum? É um textinho em latim, tá vendo? Eu não sei, eu não consigo entender absolutamente nada. Esse aqui é um gerador de Lorem Ipsum, tá? Aí você vem aqui e você diz quantos parágrafos você quer que ele gere para você. Aí ele gera um textinho para você, ó, com a quantidade de parágrafos, tá? Aí você cata esse trem aqui, pegar dois. Professora. Oi. Agora também tem o Lumena Y agora. Ó aí, ó. Lumena Y, vamos botar aqui que eu quero ver. Deixa eu só colar aqui e vou voltar lá. Colar aqui para não perder. Lumena. Cara, é um Deus. Lumena Y. Assim, né? Igual. Olha aqui. Ah, ele vai gerar também. Ótimo, adoro esse troço aqui, ó. Você escolhe aqui quantos parágrafos você quer. Vamos ver, eu quero 3. Vou mandar gerar. Ah, muito bem. E aí ele vai gerando em português. A professora tem tanta aba aberta que o computador nem consegue mais processar. E o pior, gente, é que às vezes eu tô com abas e eu crio 2 aqui, ou eu vou abro no Firefox. A minha vida é assim, é uma doideira, mas tá tudo sob controle, tá? Tá tranquilo. Tá bagunçado, mas tem gerência o negócio. Perfeito, ó. Então aqui também a gente controlado. tá controlado. Então aqui a gente tem também um gerador, né, de texto para preencher um determinado local, e o Lorem Ipsum que gera em, eu acho que é latim esse troço, mas enfim. O importante é isso. Então eu não sei qual é o conteúdo, mas eu vou colocar esse conteúdo lá que é para ficar bonitinho, tá? Eu coloquei, como eu gerei 2 parágrafos, deixa eu fechar aqui o primeiro parágrafo, tá? E aqui embaixo eu vou abrir um outro parágrafo. Então tem 2 parágrafos. Eu quero que esse feche aqui. Isso já está fechado. Deixa eu dar uma alinhada, Ctrl Shift I. Tá aqui, bonitinho, né? Legal. Se a gente salvar, vou dar o Ctrl S, vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu tenho uma extensão instalada aqui, que é o Live Server. Eu acho que vocês têm também. Só para eu não ter que sair dessa tela, ele carrega aqui para mim, ó. Ele já abre aqui. É como se ele simulasse um servidorzinho. Eu acho que a gente instalou junto o Live Server no nosso VS Code na primeira aula. Ele carregou aqui o nosso HTML, certo? Então, vejam, o nosso HTML ele não tinha nenhuma formatação ainda especificada, e ele já aparece aqui. Bacana. Vou voltar aqui no meu
Visual Studio. E vou colocar mais um botão. Agora eu vou colocar aqui um botão. Um botão, tá? E o que eu vou colocar nesse botão aqui? Eu vou colocar... Eu vou dizer que ele vai... O valor dele vai ser calcular. Calcular não, avançar. Avançar. E vou salvar aqui. Vamos ver o que ele faz. Ó, tá aqui o nosso botãozinho, tá vendo? Simples assim. Não tem nada associado a ele e tal. Até aí, tranquilo. Aí, o que a gente fez até as aulas passadas? A gente aprendeu a trabalhar com CSS, né? Vocês viram alguns recursos de CSS. E aí, a gente viu que é possível, por exemplo, associar os elementos do meu HTML a classes em CSS, né? Ou eu posso fazer uma configuração em CSS que vai ser aplicada a uma tag. Então, eu vou chamar essa aqui, essa minha class aqui, de botão, tá? Legal. Isso. Tive que criar uma class, dei um nome a ela, de botão, vou salvar. Ora, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um arquivo CSS, eu vou criar um arquivo novo aqui, na minha pasta CSS, tá? Tem um arquivinho novo aqui, que vai ser teste bootstrap css.css. Nome qualquer, tá? Dei um nome qualquer aí. Legal. O que eu quero fazer aqui nesse meu CSS? Ah, eu quero fazer a configuração. Deixa eu só fechar tudo isso que não está importando aqui. Se nós voltarmos aqui no nosso teste bootstrap.html, eu fiz referência a uma class botão. Então, se eu quiser e se eu precisar, eu posso vir aqui nesse CSS e especificar qual é a configuração que eu quero para esse botão. Neste caso, eu posso então falar, olha, eu quero definir a configuração que vai ser associada a class botão. Tá? Então, quando eu coloco ponto aqui, é porque eu quero especificar a configuração de uma classe. Tá? Aqui. Se eu quisesse especificar a configuração de uma tag, bastaria colocar o nome da tag. Por exemplo, se eu quero configurar toda a tag que se relaciona com parágrafo. Então, em todas as partes do meu HTML, onde houver uma tag P, ela será configurada. Tá certo? Então, assim é uma tag, não tem nenhum caractere, nenhum antecedendo o nome dela. Quando eu especifico ponto, é porque eu estou definindo a configuração associada a uma classe. E tem uma outra forma que a gente não fez ainda, que é quando eu estou aplicando uma configuração a um determinado ID. Sei lá, ID, por exemplo. Significa que eu tenho que ter aqui em algum lugar algum elemento cujo ID seja ID, por exemplo, tá? Ou código, se eu quiser. Ó, o ID desse campo aqui é código. Só estou chutando um exemplo, tá? Ah, como é que eu estabeleço a configuração, então, desse elemento que possui esse ID código? Você vem aqui, né, e coloca o ID que você especificou lá, tá? Só para vocês terem uma noção. Mas, no nosso caso, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar esse... É que meu teclado deu uma travadinha. Eu vou tirar esse ID daqui, porque ele não me interessa, foi só a título de exemplificação mesmo, tá? E vamos dar uma configuradinha aqui no nosso botão, tá? Nosso botão. Vamos lá, vamos pensar aqui o que eu quero aqui para esse meu... Eu vou definir um background color. Vou colocar aqui, vou chutar. Chutei uma cor aqui qualquer, tá? Hexadecimal, coloquei 6 dígitos aí, ele gerou para mim. Eu quero color, né? Então eu defini o background, né? O fundo do botão. Agora eu quero especificar a cor que vai aparecer em cima do botão. Vamos colocar, eu não sei, uma cor associada a vermelho, vou colocar só red mesmo, que ele já vai definir isso para mim. Não precisa da hashtag, se eu não me engano. Não, não precisa.
É que eu quis fazer um código e desistir dele, tá? Ah, eu quero fonte, vou definir aqui um font size, estou só chutando, tá? Vou colocar 20 px, enfim, definir aqui uma configuração qualquer, tá? Só para exemplificar. Ah, legal, já configurei. Aqui eu já associei, né, o meu botão cujo valor é avançar, ele já está associado à classe botão. E agora eu quero ver aqui se o meu campo, se o meu arquivo, ó, mesmo que eu dê um atualizar aqui, o botão continua sem nada correr, né? Vou fechar, vou voltar aqui, vou mandar executar novamente. E ó, o botão continua sem assumir aquelas configurações. Quem chuta para mim o que está ocorrendo? Ó, vamos ver, vou contar para vocês o que a gente fez, né? Criamos aqui a tag button. Podia ser um input type button, também funcionaria, tá? Então eu escolhi uma tag que desenha um botão na tela para mim. Associei essa tag à class botão. Criei um arquivo CSS. E aqui eu defini uma configuração que eu quero que seja aplicado a todos os elementos que estejam associados à class botão. Mas não funcionou. E não funcionou por um pequeno esquecimento. A gente não fez, aqui na head, a gente não fez a linkagem desse HTML com o CSS. Então, o que a gente faz, né? Não sei se vocês lembram da aula passada. A gente cria uma tag link, né? Qual é o tipo dela? Style sheet. Né? Qual é o href? Ou seja, onde está o arquivo que contém o CSS que eu especifiquei? No nosso caso, ele está aqui, ó, dentro da pasta CSS, o nome dele é testes, underline, bootstrap, underline, CSS, tá? Tá aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco para ele me permitir acessar a pasta CSS e dentro dela eu escolho qual é o arquivo que eu quero. Legal. E aí eu posso fechar essa tag. Tá? Então, aqui no head é onde a gente coloca meta-informações, né? Que são importantes para a carga do meu HTML pelo navegador. Salvei. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deveria estar funcionando agora, tá? Acho que é por causa que o style sheet está escrito errado. Assim, né? Ah, obrigada. Style sheet. Agora, salvando, carregando de novo. Obrigado. Vão corrigindo, hein? Vai ajudando a professora aí. Ah, olha aí. Ó, que lindo o meu botão, né? Sensacional. Né? Então, assim, foi colocado aqui só para a gente ver qual era o nosso processo produtivo. Como que eu tinha que fazer para criar o meu HTML e para aplicar uma configuração a esse HTML, certo? Quando a gente usa esse framework que eu vou mostrar para vocês agora, a gente faz um procedimento parecido. Só que ao invés de nós criarmos todas as formatações, nós usamos um conjunto de formatações já criadas e a gente se apropria delas quando for necessário. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai mexer nesta linha aqui, tá vendo? Essa linha aqui eu vou mudar, porque eu vou atribuir outras informações aqui. Eu vou continuar fazendo um link, só que agora eu não vou fazer um link com o meu arquivo. Eu até posso ter os meus arquivos próprios, tá? Eu até posso ter um link para um arquivo que eu criei, não tem problema. Mas eu agora vou criar outros links. E aí, eu acho que eu até deixei... Ah, não, eu fechei. Eu vou colocar aqui, ó. Bootstrap. Tá? Até já está aqui marcadinho, porque eu acessei ele à tarde para conferir o endereço. Aqui a gente tem no Google, a gente tem várias informações associadas ao Bootstrap, tá?
existe Bootstrap versão 3, 4 e agora a gente está na versão 5, que ainda está sendo considerada alfa. Eu pesquisei para ver se a gente já tinha uma versão mais estável que a alfa e eu não consegui encontrar nenhum site me dizendo isso, tá? Mas não tem problema. Aí eu vou escolher esse site aqui, ó, getbootstrap.com. Tá vendo? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela. Deixa aqui, ó, getbootstrap.com, tá? Vou entrar nele, porque a gente vai usá-lo agora como guia de referência. Vou copiar ele aqui, vou colar lá no nosso... Deixa eu entrar nele. Eu vou colocar no chat, caso vocês queiram usar, tá? E vou aproveitar. Ô, Micael, agora que eu vi a tua pergunta, mas você já teve tempo de fazer a pergunta, de elaborar a resposta. A diferença do ID para o class, né? Já pegou. Vinícius está de volta, muito bem. Desculpa o tempo para eu dar a resposta, tá? É que eu esqueço que eu tenho que olhar o chat. Bom, olha só. Então, entrando aqui, lembra que quando a gente começou a falar de HTML, a gente começou a falar de CSS, eu indiquei para vocês aquele site W3 School, né? W3 School, nem sei se é assim que fala, mas é um site que tem referência para tudo que vocês precisarem. E esse site aqui também ele serve de referência quando a gente quer trabalhar com Bootstrap, tá? Inclusive, a gente vai começar aqui, ó, pelo Get Started, que vai nos auxiliar, tá? Bom, aqui, professor, o site está em inglês, sei o quê. Se vocês olharem a versão 4.6, eu acho que vocês encontram o site em português, tá? Mas não tem problema, porque aqui a gente precisa do código, e código é legível em qualquer idioma, né? A primeira coisa é o seguinte, ó, tá vendo aqui CSS? O que ele está dizendo? Copie e cole o link Style Sheet dentro do seu head antes, né, de carregar outros Style Sheets, outros CSS. Então, este link aqui, tem até um botãozinho aqui, ó, copy. A gente vai dar um copy nele. A gente vem aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Eu vou retirar essa linha daqui e vou colocar esse cara, tá? Ó, é o mesmo esquema, tá vendo? Link, href, tá? Ele inverteu a ordem aqui, mas não tem problema, né? Ó, o rel é o style sheet, tanto faz a ordem que ele aparece, tá? Então, é uma folha de estilos que eu vou carregar. Onde eu encontro, ao invés de ser a minha pasta local, é uma pasta que está na web. Toda vez que vocês encontrarem essa expressão CDN, significa que são servidores que replicam conteúdo, tá? Então, tem vários servidores que têm esse conjunto de configurações, que tem esse conjunto de CSS à disposição. Então, quando eu coloco o meu href aqui, a minha página vai até esse endereço, carrega o que precisa e renderiza o meu HTML. Tá certo? Muito bem. Fazendo isto aqui, e voltando aqui no nosso site, eu já estou apta a usar os recursos de CSS disponíveis, tá? Então, por exemplo, se eu descer aqui um pouquinho e clicar aqui, ó, em Components, e no caso, agora há pouco, que a gente estava falando em botões, se eu clicar aqui em Buttons, olha, ele já traz para mim vários exemplos de botões, tá? E como que eu faço para ter um botão, sei lá, eu quero um botão verde, em homenagem ao meu time. Quero um botão verde lá na minha tela. Como é que eu faço? Olha, se você vier aqui, você vai ver, ó, o botão que está com Success é esse cara aqui. Vou dar um copiar aqui, vou colar no nosso Visual Studio Code, no lugar do nosso botão aqui. Vou colocar ele aqui em cima só para a gente comparar. Olha só, é igualzinho que a gente fez. Por exemplo, aqui ele colocou Type Button. Eu não coloquei, mas poderia ter posto, né? Não tem problema. Tudo bem. Esses atributos aqui são opcionais. Olha, a classe. Deixa eu só dar uma... Tá vendo que a gente tinha um class aqui também? Só que essa classe eu precisei criar.
tá certo? No caso aqui de cima, o meu botão, ele está associado a duas classes. Vou dar um enter, ó. Ele está associado à classe BTN, tá vendo? Que está aqui antes do espaço. E ele está associado à classe BTN-Success. Então, eu estou dizendo, olha, esse botão aqui, ele vai adquirir todas as configurações que foram definidas na classe BTN e também as configurações do BTN Success. Porque não basta ser um botão, eu quero que ele entenda que ele é um botão de sucesso. Então, é o mesmo procedimento que nós fizemos aqui embaixo, certo? A diferença é que nós estamos usando classes previamente definidas e que não foi definida pelo desenvolvedor, foi definida lá no framework. Porque é muito comum uma aplicação precisar de um botão que esteja associado a uma operação bem-sucedida, sabe? Então, por exemplo, ao invés de sucesso, eu poderia colocar assim, ó, confirmar. Eu quero que o meu botão de confirmar esteja associado a essa configuração. E aí, o que acontece? Eu não precisei escrever nenhuma classe. Eu não precisei criar nenhum arquivo .css. Eu simplesmente fiz o link aqui do meu HTML com o Bootstrap e a partir daí eu estou podendo utilizar vários recursos previamente configurados. Vamos dar um Ctrl S aqui para ver como é que fica? Aqui, ó, cadê nosso... Tá vendo? Aqui, ó. A minha. E uma outra coisa... Oi, pois não. No caso, esse framework seria mais para styles já prontos para você utilizar? Ou ele tem mais alguma coisa além dos styles? Ele te permite alguns recursos de configuração e recursos que estão associados ao JavaScript também. Então, por exemplo, alguns menus interativos que é meio chatinho de você fazer, né? Ele também te auxilia nisso. A gente vai fazer uns testes aqui daqui a pouquinho, tá? Então, assim, tem uma infinidade de recursos, né? A gente não exaure o estudo deles, né? Conforme você vai necessitando, você vai configurando, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu só... Eu vou só tirar esse button daqui. Olha o que a gente fez. O que tem aqui no código HTML? Peraí. Deixa eu devolver aqui. Primeiro eu vou colocar aqui um comentário, tá? Isso aqui é comentário, tá? Quando ele fica assim verdinho. Não é uma boa prática colocar comentário em HTML, tá? Eu vou colocar aqui só porque a gente está fazendo e a gente vai desfazer daqui a pouco. Porque não é uma boa prática colocar um comentário. Porque vocês já observaram que aqui na tela, se eu clicar com o botão direito, por exemplo, e mandar exibir o código fonte, ele mostra o meu HTML, né? Tudo que tiver lá na minha página ele mostra, inclusive os comentários, tá? Então, às vezes, a gente quer colocar um comentário de lembrete que interessa só ao desenvolvedor, não sei o quê, e se eu esquecer lá, o usuário pode visualizar esse código, tá? Então, não é uma boa prática. Eu estou colocando aqui só para eu não ter que reescrever daqui a pouquinho, tá? Eu vou colocar comentário aqui também, ou seja, estou inativando tudo que a gente fez até agora, tá? Tá aqui. Dá um Ctrl S. Deixa eu dar uma minimizada aqui na tela, só para mostrar. Vocês estão vendo o tipo da letra, como é que está a disposição dela aqui? Tá um pouquinho, eu que tenho um pouquinho de astigmatismo, fica meio um pouco confuso fazer a leitura desse texto. Agora, o que eu vou fazer aqui no meu Visual Studio Code? Eu vou só liberar essa linkagem aqui, tá? Com o Bootstrap. Só fiz isso. Não tem mais nada aqui, ó. O meu button ainda está comentado. Eu só associei o meu HTML a um conjunto de estilos, né? Definidos aqui no Bootstrap. Vou dar um Ctrl S. Observaram que automaticamente ele já mudou aqui? Que a ideia do Bootstrap é tornar a página mais agradável possível ao usuário. Então, ele já tem um conjunto de fontes previamente definido, um espaçamento previamente definido, tá? E se a gente clicar aqui com o botão direito, clicar aqui com F12 e fazer aquele inspector que a gente já fez há um tempo atrás, né? A gente vai ver, por exemplo, eu cliquei aqui no H1.
Nós não temos configuração feita por nós, nenhuma associada à tag H1, mas ele já tem aqui, ó, umas configurações, estão vendo? Quem carregou essa configuração? Isso já vem do framework. Ah, mas eu não gostei do meu H1 assim. Tudo bem, você pode ter o teu CSS próprio e aí você faz a configuração que você quer e atribui ao seu H1, não tem problema nenhum. Isso aqui é só o trabalho do framework sendo mostrado, entendeu? Então, o desenvolvedor, ele não precisou se preocupar com essa definição inicial, ela já foi montada. Ó, tem algumas, se eu estivesse utilizando H4, H5, tô vendo aqui embaixo? Ele também já tem outras configurações montadas, tá? Tem borda definida. Então, o framework ele já faz uma formatação prévia. Aqui, ó, a gente tem o parágrafo, né? Olha aqui, eu já tenho uma formatação aqui para o parágrafo, tá vendo? Eu tenho um espaçamento entre um parágrafo e outro. Eu tenho margem. Então, são algumas configurações que já aparecem. O simples fato de você fazer a linkagem do teu HTML com o framework já faz uma pequena alteração assim de formatação. E aí, quando você quer uma formatação específica, você indica claramente, da mesma forma como a gente fez aqui com o nosso botão. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente define aqui o nosso button. Eu não escolhi o botão mais bonito da face da Terra, mas eu queria que vocês vissem, deixa eu fechar aqui meu Inspector, né? Que o botãozinho voltou aqui. Não tem nenhuma ação vinculada a ele, né? Porque eu simplesmente escrevi o botão e coloquei ali, né? Não fizemos nenhuma programação ainda para ele reagir, né? Para ele executar alguma coisa. Tudo bem? Então, conseguiram me acompanhar? Então, o que a gente fez aqui, deixa eu voltar aqui no código, foi muito parecido com o que a gente tem feito até então, que é definir qual é a configuração que eu quero, linkar o meu código HTML com esse arquivo ou esse conjunto de arquivos que contém as configurações e, quando necessário, eu vou associando os meus elementos, as minhas tags, às classes de formatação. E aqui vocês tiveram a oportunidade de ver que um elemento, uma tag, ela pode estar associada a uma ou também a várias classes. Eu vou separando as classes aqui por espaço. Então, ele pega a configuração de uma, aplica, depois ele pega a configuração da segunda, aplica, se tiver uma terceira, ele pega e aplica. Se forem configurações conflitantes, vai valer a última, né? Porque ele vai fazendo a aplicação, vai sobrepondo. Tá certo? Dúvidas? Entenderam? Professor. Pois não. Aí não vai precisar desse arquivo testes bootstrap.css aí não, né? Desse jeito que você... Não, desse jeito eu não estou precisando dele. Você veja que ele nem está sendo referenciado mais aqui, tá vendo? Se eu quiser vir aqui e deleto... Não, deixa ele me perguntar, porque eu sou rainha de pagar errado. Deletei, e se eu vier aqui... Opa, ele continua funcionando, tá vendo? Vou recarregar. Tá de boa, porque aquele arquivo não interessa mais. Agora eu estou usando o framework. Se você quiser fazer as suas configurações particulares, importantes, o framework não te atendeu, você pode fazer o seu, não tem problema, tá? Só que aí, como é que a gente faz a linkagem dele? Primeiro, você faz a linkagem do Bootstrap. E nas linhas de baixo, você vai linkando os seus arquivos. E aí funciona sem problema algum, tá? Vamos voltar aqui, que eu quero mostrar mais recursos para vocês. Eu não sei o que ocorre, que às vezes o meu mouse falha. Aí eu clico aqui na data e aí ele volta a funcionar. Enfim. Vamos continuar aqui com componentes. Eu quero mostrar um outro componente para vocês. Por exemplo, drop-downs. Talvez isso aqui vá ao encontro do que o Salaf comentou agora há pouco. Mas escuta, o Bootstrap vai me ajudar só na parte CSS, só de estilo. Vamos dar uma olhada. Fazer esses menuzinhos aqui é uma atividade um pouquinho chatinha, tá? E aqui, nesse site, o getbootstrap.com, a gente tem alguns exemplos que são bem bacanas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo de drop-down, tá? E aí, o que eu posso fazer? Ó, esse botãozinho copy aqui é sensacional. Você pode
clicar nele e leva lá para o teu código. Vou colocar aqui, ó. Antes desse botão, vou colocar aqui embaixo. Embaixo do meu botão verde. Eu dou um Ctrl V aqui. Olha a ideia do framework. Você traz a estrutura preenchida e aí você monta, você altera essa estrutura de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, aqui eu não quero que o meu menu se chame Drop Down Button. Eu quero chamar de meu botão drop down. Estou abrasileirando o negócio, tá? Eu não quero que as opções que apareçam nesse drop down sejam action, another action, something else here. Não quero isso. Eu quero colocar as minhas opções mesmo. Então, eu vou colocar aqui ação. Opa. Aí aqui eu vou colocar outra ação. Pode ser qualquer texto, tá? Tô aqui só fantasiando. E aqui eu vou colocar faça alguma. O L é de list? Oi? Esse O L é de L lista. Uma lista não ordenada. Ele vai mostrar uma lista de opçõezinhas para mim. Então, esse drop down aqui, quando eu clicar nele, ele vai se abrir nessas 3 opções que eu quero. O que mais que eu posso mudar? Por exemplo, essa class dropdown aqui não é aconselhado que seja mudada, porque ela é do framework. Mas você pode mudar, por exemplo, o ID. Eu não gosto, eu não quero ter um ID desse tamanho na minha aplicação. Ok, você muda para ID, sabe? Você pode... Então, é essa a ideia do framework. Ele te traz a estrutura. E você vai adaptando essa estrutura às suas necessidades. Tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui e nós vamos olhar. Não é para estar funcionando como deve ainda, porque faltou um passo aqui, tá? Mas vamos voltar aqui e aqui está a nossa aplicação. Ó, tá aqui meu botão confirmar que já estava e aqui tem o meu botão drop down. Quando eu clicar aqui nessa setinha para baixo, ele precisa se expandir e mostrar ação, outra ação, faça alguma coisa. Se eu clico aqui, ele não está funcionando nada, não está fazendo nada. Então vejam. Esse é um caso em que eu estou acrescentando um conteúdo na tela. Esse conteúdo, ele tem uma formatação, mas ele também está associado a um comportamento. Qual é esse comportamento? Quando eu clicar aqui, eu quero que ele expanda. Então, eu preciso fazer mais alguns acréscimos no meu código. Voltamos aqui para o nosso link de referência. E nós vamos aqui, voltar aqui para o Get Started e vamos aqui na introdução novamente. Nós passamos por essa fase aqui, ó, de CSS. Isso aqui nós acrescentamos ao nosso código, né? Lá no head a gente acrescentou essa tag link. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar referências a JavaScript, tá? Eu posso acrescentar em uma única linha ou eu posso acrescentar em 2 linhas, tá? Esse popper aqui, ele é uma dependência, o Bootstrap faz uso dele. Então, se eu acrescentar essa linha aqui, eu já estou incluindo todo mundo junto, tá? Todo mundo numa linha só. Se eu acrescentar essas 2 linhas, acaba dando na mesma, tá? Eu estou adicionando os 2 recursos de JavaScript que o meu framework vai colocar à minha disposição. Então, vocês escolham qual você quer. Se vocês estiverem trabalhando com versões do Bootstrap anteriores a 5.0, e se vocês entrarem na documentação, depois eu posso entrar na documentação aqui da 4.6, alguma coisa, há uma terceira linha acrescentada, que é a linha associada a jQuery. jQuery é uma maneira da gente facilitar o trabalho com JavaScript, tá? Na 5.0, essa é uma das diferenças da 5.0, eu não preciso explicitamente acrescentar o jQuery, porque ele não está sendo utilizado. Então, ou eu adiciono esta linha, ou eu adiciono essas 2 linhas. Tanto faz, tá? Eu vou adicionar as 2 só para dar volume. Aí eu venho aqui no meu HTML, e eu já comentei com vocês, né? Onde é que a gente pode acrescentar JavaScript? A gente pode acrescentar aqui na meta, né? Aqui, aqui na tag head, eu posso vir aqui e acrescentar uma tag script. Lembram disso? Posso vir aqui e colocar o script que eu quiser. Também é possível colocar no final, dentro do body,
E aí eu até comentei que essa opção de colocar aqui embaixo é uma tentativa de melhorar a performance de carregamento do HTML na tela, tá? Então, quando eu coloco isso daqui, o procedimento é muito parecido com o que a gente fazia com os nossos JavaScripts. Deixa eu ver aqui se eu clicar aqui, ó, nesse exemplo que a gente fez, acho que na aula retrasada, que tem o cálculo. Olha só, aqui a gente acrescentou, aqui foi um pouquinho diferente, né? Eu coloquei a tag script e eu escrevi a função aqui dentro, né? Não é esse exemplo. Deixa eu ver se aqui na index tem alguma coisa. Aqui, ó. Nesse arquivo index, aqui na head, a gente acrescentou a nossa tag script e no src eu coloquei a pasta e o nome do arquivo que contém o JavaScript. A partir daí, foi possível utilizar todas as funções que estão escritas aqui dentro. Tanto é que aqui embaixo, salvo engano, tem um botão, aqui ó, o botão, quando ele é clicado, quando o evento um clique ocorre, ele executa ou retrocede a imagem, ou no outro caso, ele executa o avanço a imagem. Onde estão essas funções? Estão dentro daquele JavaScript que nós referenciamos aqui em cima. Eu poderia ter colocado essa referência aqui, como eu fiz, ou poderia tê-la colocado aqui embaixo, aqui no finalzinho, dentro do body ainda, certo? É o mesmo procedimento que a gente faz quando a gente está usando o Bootstrap. Olha aqui, ó, eu coloquei a tag script, eu coloquei o src, só que a diferença é que ao invés de eu colocar aqui a minha pasta local e o nome do meu arquivo local, eu coloquei um link da internet. Ah, onde é que eu acho esse link? Na documentação de referência. Então, essas documentações aqui, elas são manual de sobrevivência dos desenvolvedores, certo? A gente vem aqui, copia esse código e insere no nosso arquivo, ok? Então, aqui eu inseri uma parte do Bootstrap que está associada a comportamento dos elementos que eu coloco na tela, tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver se o trem vai funcionar agora. Aqui, ó, tá vendo? Agora a gente clica aqui no botão e ele expande o meu menu. Nenhuma dessas opções está associada à ação ainda, porque eu só fiz a carinha dela, mas o importante é que o objeto gráfico, ele se comportou como eu queria, certo? Então, ele entrou aqui com o texto que eu queria, com as opções que eu queria, e eu vou trabalhando. Ah, eu quero colocar mais uma opção. Faltou. Ok, vem aqui e coloca mais uma opção. Eu vou colocar a opção XXXX. Ctrl F, volto aqui. Se eu expandir, tá aqui a minha opção. Tá certo? Então, o framework ele te dá, sim, o mínimo. E aí você vai enxertando com aquilo que você precisa. Ok? Dúvidas? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Não tem nada no chat. Vinícius está me perguntando, professora, quantos por cento a fonte do Facebook em HTML é escondida? Menino, não sei te dizer. Mas o fato é o seguinte, se é HTML, está visível. Agora, se é conteúdo que é gerado dinamicamente, né? Então, eu posso ter um HTML que é gerado dinamicamente. Aí era uma prática muito comum, nada a ver com o Facebook, ele utiliza outra tecnologia bem mais avançada, mas eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. A gente trabalhava, quem é do mundo Java, trabalhou muito tempo com JSP, Java Server Page, que era um parecido com PHP. Então, a gente ia misturando código de programação com HTML. Se o meu HTML fosse gerado por uma parte, né, de PHP ou de Java, quando eu mandava exibir o fonte, ele não vinha, porque ele era dinamicamente construído, tá? Então, assim, o que é feito dinamicamente você não vai ver. Agora, o que for estático, aí você vê. Obviamente, muitos algoritmos importantes a gente não consegue ver. Pessoal, pegaram o esquema do Bootstrap? Então, assim, não tem como decorar como é quais classes que estão à disposição para eu formatar o meu botão. Não tem como decorar isso. Você tem que ir lá no manual de referência quando você precisar, e aí você vê qual que se assemelha ao que você precisa e inclui no teu código, tá?
Em termos de JavaScript, o que eu vou precisar? Tem que olhar o manual de referência e trazer para o teu código, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, voltar, compartilhar. Aqui na referência, deixa eu subir aqui no comecinho, a gente tem exemplos, tá? E aqui embaixo, olha só, a gente tem vários exemplos que são comuns, que as aplicações normalmente precisam. E aí a gente já tem um código implementado e que pode ser utilizado. Então, esses códigos aqui são exemplos de utilização do Bootstrap, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer um checkout, você tem aqui um código pronto. Aqui, você quer... Deixa eu clicar aqui nesse pricing. Eu gosto muito, né? É muito comum a gente ver preços, né? Por exemplo, eu tenho 3 planos de acesso à internet para vender para vocês. E aí eu mostro, né, o valor dos 3 planos. Aí a gente tem aqui aquela tabelinha de comparação dos recursos que eu estou colocando à disposição com cada plano, né? Então, isso aqui é um exemplo. De repente, eu estou fazendo uma aplicação que talvez isso aqui fosse importante para mim, talvez isso aqui me interessasse. Então, é um dos exemplos que eu tenho à disposição. Aqui, o que mais que eu tenho? Aqui, Product. Ó, o que a gente tem aqui? Ele vai te dando detalhes, né, sobre um determinado produto. Então, se de repente você precisa, você, né, eu vou lançar, né, um lançamento, em breve eu estou lançando alguma coisa. Aí você vai e monta um layout nesse estilo. Só tô mostrando aqui, não é que a aplicação de vocês vai ter isso, mas pode ser que, olha, um álbum, né? Ó, não é um álbum de fotografia, mas de repente eu quero, na hora que a pessoa entrar na minha aplicação, eu já quero que ela carregue isso daqui para mim. Ó, ele já vai fazer uma carga dos produtos que eu tenho à disposição. Isso aqui, esse exemplo aqui, ó, ele se assemelha muito a uma segunda tela que eu pensei para mostrar, para a gente fazer o desenvolvimento juntos. Mas acho que vai ficar mais para frente. Quer ver? Aqui, ó, a minha tela do supermercado 2, que eu tinha pensado em fazer, né? Obviamente que o meu supermercado ele não vende apenas chocolate, né? Isso aqui é o layout, é o design gráfico que eu fiz. O que o usuário, o que o desenvolvedor vai ter que fazer? Ele vai ter que substituir essas imagens aqui pelas imagens dos produtos que estão gravados no meu banco de dados, né? Ele vai substituir a descrição pela descrição do produto que está lá no meu banco de dados, e a quantidade, por padrão, ela vem 0, mas o usuário ele pode ir mudando conforme a necessidade de compra dele. Então, veja que aqui eu estou expondo os produtos que eu quero que sejam mostrados para o usuário quando ele acessar aqui a página do meu supermercado. Aqui a gente tem um exemplo, assim, é exatamente o que eu quero? Não, é um pouquinho diferente, porque ele colocou um texto aqui embaixo, eu preciso do texto aqui em cima, mas eu pego esse framework e eu vou fazendo ajustes. O importante é que a ideia já está concebida, entendeu? E aí eu vou dando uma melhorada nela. Tá certo? Então, assim, a gente tem muitos exemplos à disposição e o mais legal de tudo é que você pode fazer download dos exemplos, tá? Eu fiz o download deles aqui. Deixa eu só mostrar, tem zilhões de coisas, nem presta atenção no que tem aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Todos aqueles exemplos estão aqui. Então, por exemplo, a gente abriu o álbum agora há pouco, né? Aqui, ó. Ele tem, dentro de um index HTML, ele fez tudo aquilo. Eu quero quebrar em vários arquivos HTML. Tudo bem, fica a seu critério olhar e organizar a aplicação. Mas ele está te dando a ideia aqui dentro. Então, ele está invocando o Bootstrap ali dentro e ele está usando as classes que precisam. Tá? A gente fez um carrossel outro dia, né? Bem xing-ling. A gente tem aqui, ó, um carrossel. Ele fez alguns CSS específicos. Então, vale a pena dar uma olhada nesses exemplos, tá? Então, veja lá na aplicação de vocês se alguma necessidade que vocês têm. De repente, vocês podem usar algum exemplo desse aqui como inspiração para facilitar o desenvolvimento de vocês. Tá certo? E aí vem... Agora vamos parar. Lembra que eu mandei a mensagenzinha hoje para vocês? Venham todos à aula, porque nós vamos fazer um segundo portfólio.
que vocês acham que vai ser o portfólio? Quem chuta? A presença na aula? Não, a presença em aula, sim, o Zoom já está controlando para mim. É o seguinte... Então fechou, tá pronto. Hã? Desculpa. Então fechou, professor. Tá pronto o portfólio. Tá quase lá, né? Não. O que vocês vão fazer agora? Vocês entregaram para mim design de telas que vocês pensaram para o projeto de vocês. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês retornem a prancheta em grupo, que vocês resgatem esses slides e tentem olhar ali naqueles exemplos se tem algum exemplo que se assemelha a alguma das telas que vocês precisam implementar, entendeu? E comecem a trabalhar a partir dela, tá? Aí, o que vocês têm que entregar para mim como portfólio? Vocês têm que mandar a tela que vocês escolheram, o design de vocês, e falar assim, olha, este design, ele pode ser totalmente ou parcialmente atendido por este exemplo que eu encontrei lá no Bootstrap. Tá? Se não houver nenhuma tela, você vai ter que dizer, olha, nenhuma tela é atendida pelos exemplos que estão disponíveis lá no site do Bootstrap, do guia de referência. Professora, oi. E aí, por exemplo, se no caso ela parcialmente puder ser implementada, a gente vai ter que dizer, a gente implementaria outra coisa ou só falar parcialmente, sabe? Não, você vai ter que dizer assim, olha, ela atende parcialmente. Essa e essa e essa parte a gente vai aproveitar. Essas aqui a gente não vai usar. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então você pode até marcar, assim, você pode fazer marca em vermelho, marca em verde, sei lá, e aí coloca uma legenda. Isso aqui eu não vou usar, isso aqui eu vou usar, mas vou ter que fazer alteração, isso aqui eu vou usar como está mesmo, sem nada a ser feito, tá? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que agora vocês abram o código e comecem a analisar esse código, entendeu? Com vistas à implementação que vocês precisam fazer. Porque no dia 19, que é segunda-feira que vem, eu quero esses designs gráficos que vocês entregaram para mim implementados em HTML, em CSS e em JavaScript, se for necessário. Tá? Que aí é a parte, são os 75% da nossa prova institucional. Ok? Então, eu vou dividi-los aqui em grupos de novo. E agora é 8h40, né? Eu vou dar 1 hora para vocês trabalharem, tá bom? E a gente vai conversando nesse período, eu vou entrando nas salas para a gente ir trocando ideia. Pode ser assim?